Tem uma galera que... André, você falou que ia ser 80-20. Não, eu falei que as chances eram 80-20. Eu não falei... Cara, só erra se falar que 100%. Por exemplo, o Ricardinho poderia ter errado. Eu falei que tinha mais chance do que o outro, mas... Que é isso, gente? Bom, mas eu sei que é difícil pra entender as probabilidades. E quando você fala em favoritismo, o torcedor entende que crava, né? Ah, você falou que tal ia passar. A gente sabe como funciona. Olha aqui, ó. É evidente, vamos começar falando desse agregado 4-3 do Palmeiras sobre a LDU. O Palmeiras se classificando, conseguindo a virada histórica, mágica. E assim, ó, a gente já imaginava que teria que tudo correr perfeitamente. Não daria para ter espaço para um erro, para um passe errado proporcionando um gol do adversário, porque aí seria muito complicado. Tudo ia ter que funcionar de uma maneira perfeita. A começar pelo treinador, que, convenhamos lá, em Quito não teve a sua melhor noite na partida de ida. E tudo aconteceu. O Abel ontem foi, mais uma vez, perfeito, magnífico, desde a escalação, as alterações, o clima que ele criou, já desde a entrevista depois do último jogo, da confiança que foi passada ao torcedor. Torcedor do Palmeiras, cara, ele chegou confiante para um jogo que ele precisava fazer pelo menos 3 gols, numa equipe que tinha tomado 1 no mata-mata. E tudo foi feito, cara. Desde a escalação com o Alan, ou Alan, mas o Alan, ele jogou muita bola, cara, e foi uma aposta inesperada do Abel. Jogou demais. Depois, o próprio Fux ali, como um terceiro zagueiro, volante, faz um gol importantíssimo, nós vamos falar sobre isso. E assim, cara, tudo funcionou perfeitamente. A entrada do Veiga, em 3, 4 minutos, ele já faz o terceiro gol, chama a responsa para cobrar o pênalti e fazer o 4º gol. Tudo lindo, cara. Foi tudo... O Abel tinha um plano. E a gente sabe, Piero, que no final das contas, quando a gente olha pra trás, no momento que foi definida a semifinal, eu imaginei uma classificação tranquila do Palmeiras. Também. Inclusive, podendo vencer os 2 jogos. Podendo, inclusive, ganhar lá. Aí acontece aquela noite atípica, o time toma 3 lá, não consegue fazer um golzinho que seria, muito importante. Ele melhora no segundo tempo lá, é verdade, mas não consegue fazer um golzinho pra que o jogo aqui ficasse um pouco mais viável. Mas mesmo assim, ele corre atrás. Mesmo tendo tido uma atuação mais ou menos no meio de semana pelo Campeonato Brasileiro, divide um pouquinho da atenção. Sim. Mas o Palmeiras, cara, ontem ele foi, assim, absolutamente perfeito. Ontem os caras jogaram demais. O Abel, ele, demonstrou por quê é o maior treinador em atividade, melhor treinador em atividade no Brasil há algum tempo. O maior da história do Palmeiras, como ontem repetiu a presidente do Palmeiras interrompendo a entrevista dele. E um comportamento da torcida maravilhoso, torcedor confiante, torcedor, sabe, acreditando realmente que era possível. E tudo funcionou perfeitamente. Até, Piero, um detalhe que pra mim foi, assim, foi essencial pra goleada. Ter saído o gol do Bruno Fux no finalzinho do primeiro tempo. Ótimo ponto. Se não sai o gol ali, uma coisa é você ir pro intervalo precisando voltar e fazer 2 ou 3. A outra é você chegar no vestiário e mais da metade do caminho, pensando em pênaltis, já ter sido percorrido ou a metade do serviço feito.
Já fizemos 2, podemos tranquilamente fazer 2. E você diminuir a pressa para fazer esse terceiro gol. Então, tudo funcionou perfeitamente. Foi uma noite mágica, foi uma noite histórica, meu amigo Piero. Concordo com você, André. Pra mim, o gol mais importante é o gol do Bruno Fux. É o gol do 2-0. E é curioso, né? Porque o primeiro tempo era pra muito mais acréscimo do que ele deu. Ele dá 3 e o gol sai aos 49,5. Mostra pelo menos um pouco de consciência do Roldan ali, né? Que deu só 3 minutos, era pra mais o primeiro tempo, Um enfim, e absurdo. deixou. Mas é assim que funciona, né? A Libertadores é assim, né? Uma várzea completa. Cara, e concordo contigo, atuação mágica do Palmeiras. Lembrou o Palmeiras de até menos esse time de controle e toque pra ser aquele time do Abafa e do Allianz, do que foi daquele começo de Abel Ferreira quando teve a volta da torcida. Impressionante isso. E eu queria falar, cara, sobre a escolha do Alan. Você pontuou isso, André? E eu vou te falar, chegou o momento do segundo tempo que eu olhei e falei, cara, eu acho que eu tô vendo uma das grandes atuações que eu vi na Libertadores. Que eu me lembre. Sim. Cara, tudo que chegava no pé dele virava chance. Tudo que chegava no pé dele virava jogada. O cara parecia o Messi Prime. Chegou um momento, eu falei, que é isso? Os jogadores da LDU ficaram em choque. O pênalti do Palmeiras acontece porque os jogadores da LDU estão em choque com o Alan. Em choque. Os caras não conseguem tirar a bola do pé dele. O cara que faz o pênalti fecha a perna com medo de tomar a caneta. O Alan, É. ele nem dribla o cara. O cara tá se cagando de medo, assim, pro Alan. Impressionante o que esse moleque fez. Foi uma aposta do Abel. Ele mostrou que, cara, hoje ele tem que ser titular do time. Surreal a atuação dele, uma das melhores que eu vi na Libertadores. Eu Impressionante. também, cara. Eu também. Assim, a gente vai ter tempo pra falar mais, quase um mês, tá? Até a final da Libertadores. E é evidente que a gente vai ter oportunidade de falar mais sobre o que vem por aí na final, porque essas duas equipes, não coincidentemente, vão debater aí, vão duelar até o final do Campeonato Brasileiro também. Eu acho que até a última rodada. Então a gente ainda vai falar muito de enfrentamento Flamengo, Palmeiras, desempenho do Felipe Luiz, desempenho do Abel. O que o Abel é bom treinador é sacanagem, tá? É sacanagem. Ele é muito bom, muito bom. E eu tava acompanhando alguns programas e alguns trechos de programas. Vi o Prorrogação, vi programas de co-irmãs e tal, e vi uma declaração de alguém, que não vou lembrar agora porque eu vi muita gente, ouvi muitas opiniões, falando assim, ó, é muito emblemático esse momento do Palmeiras acontecer, esse jogo histórico do Palmeiras acontecer, na noite em que a comissão técnica completa 5 anos de trabalho no Palmeiras, que foi o que aconteceu ontem. Ontem o Abel chegava à marca de 5 anos como técnico do Palmeiras. E 5 anos no futebol brasileiro, que foi isso que eu ouvi e concordo muito, a gente pode comparar a 20 anos do Ferguson no Manchester United. Sabe aquele negócio que falam de idade do cachorro, Piero? Que um cão, um ano na vida de um cão significa mais ou menos 7 anos na vida de um ser humano? Então, quando a gente olha, vê, pô, o cachorrinho, ele tá com quantos anos? Ele tá com 3. Não, ele tá com 20, mais ou menos, né? 21 e tal. Cara, é isso. O Abel, ele tem 5 anos de Palmeiras que parecem 20 anos, com o tanto de pressão que tem aqui, com o tanto de... E ontem, quando termina o jogo que ele desaba no gramado, isso reflete muito isso, cara. E ele fala depois na coletiva, ele fala, cara, eu não tô conseguindo, eu ainda não consigo aproveitar as vitórias. Porque é jogo atrás de jogo, é pressão atrás de pressão. E outro dia, esse cara tava sendo escorraçado por alguns torcedores. E a gente aqui sempre falou, cara, essa cobrança tá exagerada. É um momento ruim e o Abel ele já deu voltas por cima em outros momentos diversos. Diversos. Calma. A gente entendia que era um momento, pô, que tinha caído da Copa do Brasil para um rival, tinha perdido o estadual para o rival e tal. Mas isso, dentro da era Abel, era muito pequenininho, cara.
diante de tudo que ele já conquistou, que ele já fez e que ainda pode vir a fazer. Então, cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. E eu queria colocar uma frase dele, ele falando dessa emoção, o Piero, e eu acho que ele merece, cara, porque assim, ele é muito criticado. Por algumas pessoas, ele é perseguido, não é crítica, é perseguição. E assim, a gente vê de parte da imprensa uma má vontade com ele que é até esquisita. Ele merece críticas em vários momentos? Merece. Merece. E por isso que a gente fica à vontade aqui para elogiar. Porque quando a gente acha que tem que criticar, a gente critica. Quando merece elogios, a gente elogia. E ele mereceu. Em vários momentos, críticas pesadas. Vários. Ele é chato, ele é malo, às vezes ele prejudica o ambiente do jogo. Um monte de coisa. Entrevistas que às vezes, porra, não tem nada a ver, ele vai por um lado que... Um monte. No campo. Ele errou, por exemplo, lá, eu acho, em Quito. Então ele merece ser criticado às vezes. Ninguém é perfeito, claro. Mas, cara, no geral, ele é muito diferente positivamente. Positivamente. É incrível o trabalho dele. Coloca um pedacinho aí do que ele falou ontem, do que ele sentiu ontem, pra gente ver, Pierão, por favor. Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar, tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu, por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor. E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo agora, está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Pierão, eu, assim, pô, eu me emociono junto vendo, sabe, esse tipo de declaração, porque é um desafogo, né, cara? Ele no finalzinho, ele fala aí, cara, é um alívio. E a gente já ouviu várias Fala, declarações, Cris, tudo bem? várias Não consegui declarações, dar a resposta do Teco. tem um Vou lá, um vazamento aí. Cardi tá vazando. É. E ele, cara, a vida do jogador, do atleta, de quem se envolve com futebol e tal, do treinador, do presidente do clube, é um negócio muito sério, cara, porque você é cobrado por vitórias e boas atuações todos os finais de semana, todos os meios de semana. E num jogo desse tamanho, em que ele teve responsabilidade direta no resultado lá, como eu acho que ele teve, no jogo de ida, pô, é uma pressão. E ali a gente viu o alívio, cara. A gente viu o alívio quando ele desaba no gramado e se emociona.